Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos aqui ao canal Conexão Hipócrates. Hoje estarei aqui fazendo uma análise crítica sobre o recente documentário no Netflix chamado Você é o que você come, um estudo com gêmeos. Esse documentário é feito com base em um grande estudo multidisciplinar, feito com 21 gêmeos, estudo esse já publicado em uma revista de nutrição norte-americana, e eu vou comentar algumas coisas que eu considero de relevância para o seu entendimento, para que você curta mais esse documentário comigo aqui fazendo essa parte da análise crítica e científica do mesmo. Eu sou o Dr. Alberto Gonzalez, esse é o canal Conexão Hipócrates, que você possa curtir aqui esse vídeo, compartilhe e recomende esse vídeo para outras pessoas, e não deixe de deixar o seu like aqui no final. É sempre importante que você passe adiante esse vídeo, pois é um assunto de saúde pública. Pois bem, vamos ao nosso estudo. Esse estudo foi conduzido na Califórnia, na Universidade de Stanford, no setor de Palo Alto, e é conduzido por um nutricionista-chefe, um nutricionista sênior, chamado Christopher Gardner. Curiosamente, o nome dele em inglês é jardineiro, tem até alguma coisa a ver. E ele, a primeira cena que ele surge, já deixa claro para onde esse vídeo e esse documentário vai levar a gente. Vai levar a gente para a medicina culinária, ou seja, o apresentador do estudo está numa cozinha cortando alguns vegetais, colocando eles para aquecer e etc., jogando temperos, o que deixa bem claro que a grande mensagem a ser passada em todo esse material é a mensagem da medicina culinária, da qual eu me considero um pioneiro aqui no Brasil. Em 2004 eu tinha um bistrô na Lapa, no Rio de Janeiro, já estava fazendo medicina culinária, escrevi o livro Lugar de Médico na Cozinha, então estou aqui hoje muito entusiasmado com esse documentário e acho que ele é um ótimo material para você levar para pessoas que são descrentes nesse assunto, assistirem o documentário. Ele é muito bem feito, pois bem, ele começa como um documentário com toda a tecnologia americana. Parece que o próprio diretor desse documentário também fez um famoso documentário chamado A Dieta do Gladiador, que ele fala como esportistas têm benefício com alimentação vegana e vegetariana, e nesse estudo, que começa com aquela ponte de Los Angeles, um despertador tocando, é claro que ele é feito com o intuito de tornar essa linguagem científica menos enfadonha e deixar o espectador animado com a história. Pois bem, são 4 pares de gêmeos selecionados. Provavelmente eles têm uma seleção bastante específica. Um par de gêmeos são 2 mulheres de origem sul-africana e que são chefes de cozinha elas já trabalham fazendo alimento para entregar a domicílio, trabalharam muito durante a pandemia, elas comentam isso. Os outros são do tipo bastante típico americano, branco, caucasiano, fazem surf e já participaram de um reality show como fazedores de queijo, São apreciadores e fazedores de queijo, desde que a gente conhece o queijo de origem animal. E os outros grupos que aparecem nesse documentário, os outros pares de gêmeos, são 2 gêmeos que pertencem a uma família que o pai era fisiculturista, 2 gêmeos afro-americanos, e que são mais franzinos e conversam com o pai sobre esse tema, o pai era um grande campeão de fisiculturismo, e eles estão ali para discutir com base nesse tipo de análise do fisiculturismo também. Outra coisa muito importante que chama atenção é que é um estudo multidisciplinar, ou seja, é um estudo onde participam muitos profissionais. Então você vê aí, além do próprio nutricionista, que é o chefe do estudo, participa neurologista, participa cientista social, participam outros tipos de pessoas que trabalham nessa área, e, claro, aparece sempre a intervenção do Michael Granger, que é um dos feras, um médico que fala muito sobre alimentação nos Estados Unidos, talvez um dos maiores entusiastas desse assunto, o que mais leva cientificamente todo esse estudo para frente. Estamos aqui, então, no desenho do estudo, que é um estudo muito bem desenhado,
Obviamente, essa característica de ser um estudo com gêmeos é muito importante, é uma característica importante do estudo, porque ele deixa claro que a genética não vai ser um viés que vai deixar críticas. Porque houve uma variação genética, obviamente, cada um respondeu ao estímulo de uma forma diferente. Não, eles usaram os gêmeos idênticos, que é para separar esse fator genético, e poderem estudar, então, a epigenética. A epigenética é a primeira análise que eu faço. Eu tenho uma aula já sobre epigenética, devo falar mais sobre isso aqui no Conexão Hipócrates. É um dos temas mais envolventes no momento na ciência, pois a epigenética lida com marcadores que ligam ou desligam determinados genes da gente. Eu dou sempre o exemplo de ir à praia. Você vai à praia, primeiro fica vermelho, porque teu gene de produção de melanina não foi despertado. Mas aí você fica ali naquela exposição solar e, de repente, você começa a produzir melanina e você muda a cor da sua pele para uma pele mais escura por conta da produção de melanina que estava desativada. Ou seja, o gene que mostra a fórmula da melanina para a célula e faz com que a célula crie esse pigmento para a proteção da sua pele, está desativado enquanto você vive numa região de pouca exposição solar. Aí você vai para uma região de muita exposição solar e você começa, então, milagrosamente a produzir melanina. Então, o milagre é o milagre da epigenética, que esses genes, que são os genes que estão limitados na produção de melanina, passam, então, a produzir a melanina. Ou seja, a produzir a transcrição do DNA para que, dentro da célula, possa haver a produção da melanina. Isso é um estudo muito interessante porque ele envolve, então, esse perfil genético, essa característica genética desses pacientes iguais, idênticos. Então, o último par de gêmeos são duas irmãs das Filipinas e que comentam também que, como nas Filipinas a dieta era muito vegetal, até o início dos anos do pós-guerra, e aí foi quando missões americanas viajaram para países onde as pessoas eram supostamente raquíticas e malnutridas, e elas passaram então a terem um acompanhamento dietético norte-americano para comerem mais proteínas, para comerem mais carne. Então, é um estudo que o tempo todo foca nessa dieta norte-americana rica em proteínas, tanto de carne vermelha quanto de laticínios, e como isso influencia em padrões bioquímicos. Então, o estudo também tem uma análise de colesterol, uma análise de outros marcadores bioquímicos, que no final dele vão mostrar uma diferença, que eu já fui também lá escarafunchar o estudo. Eu já estou aqui falando, não quero dar ainda o final, mas eu quero deixar vocês atentos para esses detalhes. E outra coisa muito importante que esse estudo vai mostrar é sobre microbioma, um assunto que eu também venho falando dele há muito tempo. Posso dizer que fui um dos pioneiros a falar sobre microbioma aqui no Brasil. Hoje já é um tema muito mais conhecido, e eu trabalho em consultório com a nutricionista Gláucia Albertoni. Posso dizer que ela se tornou uma expert em assuntos de microbioma, e a gente analisa o microbioma de testes, que a gente pede para os nossos pacientes. Mas nesse estudo o microbioma foi muito bem analisado, inclusive fizeram várias mostras, ou seja, um estudo bem desenhado. E o microbioma é um agente de informação muito importante. A mudança no microbioma que ocorre com uma mudança de dieta é extremamente relacionado a mudanças em aspectos bioquímicos, em aspectos do nosso corpo. Eles também analisam o relógio biológico e analisam mudanças no neurológico, no mental das pessoas. Isso também torna esse estudo bastante interessante e original, e estou aqui bastante entusiasmado para acompanhar ele todinho. Ou seja, eu li o estudo científico, mas eu não vi o documentário todo ainda. Estou analisando com vocês como ele começa e como ele foi bem desenhado. Ao escolher esses 4 gêmeos, bastante carismáticos, bastante simpáticos, obviamente o diretor utiliza disso para fazer as cenas mais envolventes, porque é um estudo científico, vamos falar a verdade, é algo bem enfadonho, bem técnico e que só interessa para quem está fazendo.
mas quando você faz um documentário, a escolha desses 4 pares de gêmeos foi muito bem feita. Logo depois, nessa primeira parte, no primeiro episódio pelo menos, aparecem até um político aparece, né, uma pessoa, um senador norte-americano, falando de que houve realmente nos Estados Unidos um grande período no qual eles achavam que os próprios norte-americanos eram fracos, precisavam mais massa muscular, né? Até para se alistarem no exército. Vejam que a linguagem tem a ver com o bélico, né? Com as armas, né? E com, né, o poder militar. Então, isso é muito interessante porque essas mudanças dietéticas norte-americanas levaram ao atual estado de coisas americano. A grande presença de hipertensão arterial, de diabetes nos Estados Unidos está relacionado a esse padrão, que é o Standard American Diet, SAD, né? Em inglês quer dizer triste, né? SAD é triste em inglês e é a sigla de Standard American Diet, e que transformou o país em um país com um grande número de pessoas diabéticas, a casa dos milhões de diabéticos, dos milhões de doentes cardiovasculares e das grandes consequências disso para o sistema de saúde norte-americano. Logo no primeiro episódio também aparece a cidade de San Bernardino, também na Califórnia, que é a sede do primeiro McDonald's nos Estados Unidos. Ou seja, se tem uma empresa que representa esse padrão norte-americano de alimentação, é o McDonald's. Eu não estou falando nada diferente do que todo mundo sabe. Mas, curiosamente, San Bernardino é uma cidade vizinha a outra cidade, que eu me esqueci o nome, depois eu vou mencionar aqui. Mas a cidade vizinha é uma cidade, tá aqui o nome, Loma Linda. É uma cidade que tem muitos habitantes que são da Igreja Adventista. E a Igreja Adventista, naturalmente, eu tenho um estudo muito importante que eu sempre apresento nas minhas aulas, um estudo conduzido com adventistas, mostrando a diferença entre os adventistas que comem alguma carne, aqueles chamados de semi-vegetarianos, que comem carne em pequena quantidade, os pesco-vegetarianos, que comem peixe com vegetais, os ovo-lacto-vegetarianos, que é mais ou menos o vegetariano que nós conhecemos, que comem ovos e bebem leite e são vegetarianos, e os veganos, que afinal de contas fazem uma dieta 100% vegetal. Bom, eu estou bastante entusiasmado com esse primeiro episódio. Vejo que já aparece ali também, logo de cara, também não sei o nome completo agora, uma japonesa que se tornou uma CEO, uma verdadeira empresária no ramo dos queijos veganos, queijos vegetarianos. E parece que isso vai ter grande impacto nessa medicina culinária. Repito, é um documentário sobre medicina culinária, é um documentário encantador. Se você está vendo esse vídeo agora aqui do Conexão e não procurou ainda lá na Netflix, procure e já comece a assistir com esse estímulo que eu pretendo dar a vocês, do que é um estudo científico, como esse desenho desse estudo foi muito bem fundamentado, e é um bom começo, né? Um bom começo de documentário, mostrando aí as características do estudo, e obviamente vamos ver muita coisa sobre microbioma, sobre epigenética, sobre relógio biológico e sobre até características neurológicas que esses pacientes irão apresentar em um prazo pequeno. Faltou dizer que é um estudo de 8 semanas. Para quem acha 8 semanas pouco tempo, né, que são 2 meses, o que acontece em 2 meses? Obviamente que é pouco tempo, mas eu digo para vocês que tem um estudo do Caldwell Esselstyn que eu tenho sobre redução de colesterol, que eu também menciono nos meus trabalhos, que em 12 dias ocorre essa mudança. E é algo que eu vejo nos nossos cursos aqui no Sítio Nirvananda. Eu estou falando aqui hoje do Sítio Nirvananda, está gostoso, fresquinho, eu tenho uma grande floresta aqui, isso muda o microclima. No Brasil todo está muito quente, estou ouvindo falar de temperaturas extremas por aí, e aqui é um dia quente também, mas à noite fica muito fresquinho, tem até uma chuvinha caindo aqui agora. Então lembrar para vocês que aqui no Sítio Nirvananda, inclusive agora no dia 18 ao 21 próximo, eu estou com um curso Médico na Cozinha,
faltam muito poucas vagas, acho que apenas 2, e em breve, no Carnaval, eu terei o curso que eu chamo Bases Conscientes da Terapêutica, onde tem a limpeza hepática, onde fazemos uma semana de sucos e onde acontecem muitas coisas legais, e é exatamente isso que eu comento. Em apenas uma semana de curso, a gente vê mudanças na pressão, a gente vê mudanças em fatores como distribuição de água. E faltou dizer também, vai ser muito importante nas medidas desse documentário, essas medidas de bioimpedância. Eu vi que eles usam um equipamento de altíssima tecnologia, um equipamento de ponta para ver a distribuição de água, massa magra e de gordura no corpo, que vai ser bem importante na análise desse estudo. A gente vê isso aqui, as pessoas perdem muita água, elas enxugam nessa semana do Bases Conscientes, ficam sequinhas assim e com muita diurese, funciona muito o rim, o que mostra mais uma dessas características da alimentação baseada em plantas. Bom, é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Como eu disse, põe o dedo no like, curtam esse vídeo e compartilhem. E agradecimentos também à nossa empresa Synth for Life, que está por trás de todos esses movimentos. Estamos lançando cursos online em breve. E não deixem de comentar também sobre meus livros, o livro Cirurgia Verde, que é o livro das bases, e o livro Lugar de Médico é na Cozinha. Esse livro que eu digo que deixa o testemunho do pioneirismo dessa minha busca, que faz 20 anos esse ano, que eu comecei com medicina culinária no Rio de Janeiro e faço isso até hoje com muita alegria e compartilhando com todos vocês. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau!